Eu gostaria de convidar aqui para falar do sistema. Ele é do sistema Imunana Laranjal. Ele vai falar sobre membros do Comitê da Leste da Baía de Guanabara, onde serão debatidos aspectos importantes relacionados ao abastecimento hídrico da região. Por favor, venha ao palco para a primeira palestra do dia, o senhor Jorge Muniz, da SEDAI. Olá, bom dia a todos. Eu represento a SEDAI no Sistema Imunana Laranjal e também no Comitê da Baía de Guanabara, um comitê que sabe tripartite, né? E agradecemos já o convite da SEA desse importante evento, né? E desde já parabenizando o Estado, né, já dentro do plano diretor da Baía de Guanabara de 2005, prevíamos algumas estratégias. Uma delas, a redução de perdas. E com a concessão, isso está avançando muito. Niterói já era um bom exemplo e, atualmente, Águas do Rio, nessa região, vem fazendo um bom trabalho. Outro ponto também que a SEA evoluiu bastante é na questão da recuperação florestal, né, com florestas da manhã. E nisso o comitê tem entrado com um recurso do pagamento de PSA. Então, e nesse sentido, a gente vem fazendo conversas também, né, com vários profissionais conhecedores da região, de forma que tirássemos daí uma posição do coletivo. Antes de tudo, queria também agradecer ao município de Itaboraí. Foi aqui que nasceu o Comitê do Leste da Baía de Guanabara. Mais tarde, infelizmente ou felizmente, ele fundiu e virou Comitê da Baía de Guanabara, de toda a região drenante para a Baía de Guanabara. Sendo que, infelizmente, porque é possível esse movimento das universidades e de questões de política pública você trazer planos mais consistentes. Mas, por outro lado, os municípios locais perderam recursos para Cachoeira de Macacu, recursos para Tanguá, recursos para Rio Bonito, para Guapimirim, onde são feitas essas captações. Então, são recursos que, na verdade, não supriam as necessidades dessa região, mas que poderia dar uma atenção mais direcionada. Mas estamos evoluindo e, nesse sentido, diante aquela crise, né, que tivemos quanto da represa do Guapiaçu, entendemos que tínhamos que fazer um debate mais alongado e diversificado, ouvindo todos, até os setores sociais e profissionais que conhecessem a região. Pode passar, ou eu mesmo passo aqui? Tá? Queria que me auxiliasse. Então, para simplificar, né, nós temos uma região aqui de Itaboraí, Tanguá, Guapimirim, São Gonçalo, Niterói, Rio Bonito, Magé e Cachoeira de Macacu. Essa é a nossa região, leste da Baía de Guanabara, como vocês podem ver. Pode passar. Mais detalhadamente, nós temos aqui a região. Podemos ver os outros subcomitês, que é o de Maricá e o CLIP, né, que também é Niterói, mas toda essa região atende água a essa localidade. Maricá, parcialmente, e conforme a redução que tem se conseguido em São Gonçalo, acredito que Águas do Rio possa avançar abastecendo Maricá. No passado, na década de 80, no plano diretor da SEDAI, previa uma série de reservatórios em que viria abastecer toda essa localidade. Previa também que até o ano 2000 teria uma população muito grande, né, e um desenvolvimento produtivo também muito grande, inclusive Maricá. Eu diria que esse tempo está acontecendo agora. Bom, como embora eu esteja falando aqui, representando a SEDAI,
eu estou falando pelo coletivo, né? Como coordenador, no ano passado, eu, o Adori Souza, do Instituto Baía de Guanabara, fizemos esse trabalho. Então, eu venho aqui representando todo o coletivo das conclusões que nós tiramos das rodas de conversa. Pode passar. Bom, foi criado nesse sentido, né, para buscar uma eficiência grande nesse termo, uma equipe que foi composta pelo Vander, da Prefeitura de Guapimirim, a Gláucia, do CR Bio, a Maiara, o Lucas e o Raoni, aqui de Itaboraí, o Tiago, da Prefeitura de Niterói, João Alberto, de Cachoeira de Macacu, Elielso, da Prefeitura de Tanguá, a Mariela Uzeda, da Embrapa, e o Gabriel, da GEVAP. Esse grupo debruçou, foram horas de reuniões e para buscar os melhores atores, conhecedores locais. Então, desenvolvemos 7 temas estruturantes aqui para ter uma boa conversa. Desses 7, 4 foram realizados, mas houve uma descontinuidade por um período político, pela eleição, e vamos aguardar agora as mudanças para dar continuidade. Mas esses 4 temas aqui já abordaram, inclusive, esses 5, 6, 7 temas de uma forma bastante satisfatória. Temos aqui mais de 12 horas de gravação de debate profundo e muito direto, né? Isso pode ser observado no site do Comitê da Baía de Guanabara, em detalhes, essa questão. E passamos pelo primeiro tema, que foram as vulnerabilidades e pressões ambientais nesse território. Tivemos esse foco mais socioambiental, a questão do desenvolvimento dos afetados por esse ponto. Tivemos ali o professor Mauro Osório, da Alerj, a Deelane Armeiro, da Emater, e a Heloísa Freire, né? Então, foram destacados os pontos das pressões sociais dessa região, e de vários momentos que não foram, as pessoas afetadas não foram respeitadas. Mas mais à frente vamos falar um pouco melhor. O segundo item foi o impacto das mudanças climáticas e soluções com integração regional, né? O professor Ricardo Valcazel e o professor Márcio Cataldi, né? Foi um debate muito intenso. O professor Ricardo tem vários projetos para essa região, muitos municípios, é um conhecedor profundo, né? A questão de valas de infiltração, alguns temas muito sensíveis, trouxe uma realidade de um período de 100 anos, aproximadamente, 150 anos, das intervenções que ocorreram na região. O terceiro ponto foi a exploração de águas subterrâneas. De água subterrânea, né? O Décio Tubes, uma excelência nesse assunto, o Gerson Cardoso também. Foi bem interessante, falamos desse aquífero Macacu, a importância dele, que ainda poderia ser equilibrada com outras ações para regular a vazão na região, especialmente para o atendimento de indústrias, é um tema que poderia ser feito, né? Para evitar o desabastecimento da população. O quarto item foi alternativas de transposição, né? Os riscos, impactos, onde tivemos o Luiz Firmino, que pôde falar sobre sistemas de Turnaíba, uma possibilidade de uma transposição até de 3 metros cúbicos por segundo, que poderia atender a região também, e o Miguel Avarenga, o Miguel Fernandes, que falou sobre o sistema Taquaril, uma transposição do Paraíba do Sul, e foi um debate bastante intenso. Havia ainda o potencial para dessalinização, que é uma hipótese para a região também. Sítios barráveis, também é um tema que vamos avançar. E a redução de perdas, que é um avanço também que já está ocorrendo. Bom, aqui a gente tem uma ideia geral do sistema Imunana Laranjal, né? Desde a captação, ali junto ao Comperj, lá do lado direito, né? Que fica a captação depois de 70 quilômetros do rio Macacu,
e depois junta no canal de Munana com o Guapiaçu, ali junto, quase à APA Guapimirim, ali em Guapimirim, a captação de água bruta, que por sua elevatória bombeia por 16 quilômetros até chegar a São Gonçalo, e ali é o tratamento completo até abastecer a cidade de São Gonçalo, a cidade de Niterói e parte de Maricá, e ainda a ilha de Paquetá. No caminho ainda deixado na ETA Porto, Marambá e Manilha, água bruta em que Águas do Rio faz esse tratamento. Daqui a gente pode ver desse território, né, desse macrosistema, as suas interligações, que temos uma região da captação, embora não pegue muito a franja, a alta produtividade agrícola dessa região, que foi o que a professora Adelane falou e comprovou. Os dados agrícolas são muito fortes em termos estaduais, né? E o que acontece? É a receita que tem o município de Cachoeira de Macacu. Por outro lado, o professor Osório fala no nosso deserto, né? Nesse produtivo, né? Que vem a ser o lado mais metropolitano, digamos assim, urbano, vamos falar dessa forma. E daí a gente percebe a necessidade de iniciativas, como a gente já vê em Itaboraí mesmo, Tanguá, Maricá, para o desenvolvimento industrial, para até diversificar a capacidade de emprego da região. Muito aqui vira uma cidade dormitório, os municípios ficam dependentes do fundo de participação dos municípios, mas deveriam diversificar com indústria, comércios, pequenas empresas. Muitas vezes a gente fica preso a um hub muito grande, uma empresa como Petrobras ou Comperge, mas outras interações são importantes para o desenvolvimento e receita dessa região, e desenvolvimento da população, para que saia de um quadro de um IDH baixo. Mas o que significa isso? Significa necessidade de água, né? Para você desenvolver, você precisa de água. Hoje nós temos uma quantidade de água importante, né, no sistema imunolaranjal para atender essas cidades que eu falei, uma quantidade bastante confortável, eu até diria, para a realidade de hoje. Contudo, é uma captação a fio d'água. Um sistema do porte de Munana-Laranjal, segundo do Estado, o 10º ou 12º do país, eu desconheço um sistema desse que não tenha um sistema de segurança, de reservação, ou interligado, ou então que a sua própria fonte de abastecimento seja bastante significativa. Então, há preocupação nesse sentido para o desenvolvimento dessa região, para o abastecimento, por soluções das mais diversas, inclusive atendendo a Maricá. A situação essa possível, conforme as conversas que nós vamos poder observar, né? Mas aqui a gente tem alguns desafios, como a diminuição de recarga hídrica nessa região, por conta da ocupação, muitas vezes desordenada, né? Temos várias áreas de recarga, e aí entra a importância do projeto da CEA de Florestas da Manhã, e outros, né, como a questão das nascentes, outros projetos poderiam vir. Então, há um projeto muito interessante, realizado pelo Rio Rural, pela Emater. Muitas vezes eu falo esses títulos, lógico que esses títulos mudam, né, os programas, né, mas é nessa linha, né, de atendimento. Então, a questão do deserto produtivo eu já comentei. Mudanças climáticas foi uma das conversas que tivemos, e não ficou muito... não podemos caracterizar assim que vamos ter um efeito severo de mudanças climáticas na região, né? Por conta da capacidade desse monitoramento, né, para fechar a posição. Nosso estado aborda dessas questões, há estados do Sul e do Nordeste que são muito mais afetados, né? Então, mais eventos podem ocorrer, como ocorreram em Angra, né, com um volume de chuvas assustador, né? Então, essas ações precisam ser analisadas, essas estruturas, essa infraestrutura na região precisa ser pensada também. E, nesse sentido, muitas vezes a gente fica discutindo soluções do século XX, enquanto a gente tem já no século XXI novas informações, novas soluções
Então, não podemos ficar presos só aos projetos do século XX para a região. Temos que desenvolver a agricultura na região, temos que fazer a questão da drenagem, temos que ter uma gestão do recurso hídrico bastante afinada, atenta, a questão dos diques, a questão das drenagens da região. Então, há um certo temor, né, quando se fala nessa ocupação, mas também é preciso uma ação, um New Deal, né, verde. Né? Foi falado muito esse termo pelo professor Osório, é muito importante. Né? E essa interligação com a indústria, com a agricultura, é o fato novo que vai existir exatamente junto com nessa região ali, vai funcionar de uma forma muito integrada ali. A preocupação com a expansão urbana, né, a legislação urbanística é uma preocupação, os adensamentos grandes, tem que pensar na questão da água nessa questão. Outro item é a universalização do saneamento básico, né, foram feitas essas concessões, que são importantes. Há uma preocupação também, o município de Guapimirim, ele ficou fora dessas concessões, e é preciso entender e compreender as necessidades do município de Guapimirim, como pode desenvolver. O comitê tem apoiado projetos de saneamento, mas a gente sabe que é pouco em termos de recursos, então é preciso repensar nisso. É preciso também acompanhar essas concessões, atendimento, certamente na redução de perda, mas também no próprio tratamento de esgoto, nós podemos recuperar o Caceribu. Olha, às vezes, ações de saneamento, recuperando o Guapiaçu, o Caceribu, podemos ter mais uma fonte de abastecimento. A questão da impermeabilização de solo, mais para uma questão de drenagem, e o principal, que é o envolvimento dos municípios. Né? Desculpe, eu estou falando muito. Então, a participação dos municípios é fundamental, esse envolvimento. Muitas vezes a gente fica preso às nossas divisas, né? Mas uma ação que Cachoeira de Macacu faz, ela não precisa nem fazer ação, ela já existe, afeta Niterói, atende Itaboraí, atende Ilha de Paquetá, atende lá na região de Piratininga, atende Maricá. O mesmo, se Tanguá fizer um movimento, já vai auxiliar Itaboraí. Então, vai muito além das nossas divisas essa questão. Então, esses municípios, especialmente aqueles que têm mais recursos, têm que apoiar essas ações verdes para que possa ter resultado para eles mesmos. Então, uma das proposições dessa roda de conversa, né, a importância de interligação do sistema de abastecimento do leste metropolitano. O que acontece? O Estado de São Paulo é bem mais evoluído, eles são mais pragmáticos em termos dessas gestões. Né? Tiveram lá uma crise, fizeram interligações entre reservatórios, um lugar que está carente bombeia para o outro. Então, nós temos que pensar estrategicamente essa solução. Nesse sentido, veio a possibilidade de Juturnaíba como uma possível fonte, né? E também o do sistema de Taquaril, né? Que, além disso, soma um grande volume que poderia atender também o oeste da Baía de Guanabara. Mas é uma solução cara e também o leste da Baía de Guanabara tem alguns conceitos que vamos demonstrar mais à frente. Mas a preocupação grande também é promover a responsabilidade ambiental e social e muita transparência nesse sistema de abastecimento. Né? Não existe um caminho curto, a população está atenta, então vamos estar monitorando. Isso é uma questão muito forte e cara para o leste. A questão que precisamos, especialmente, como eu falei, até de outros municípios, é a implementação dos planos municipais de conservação e recuperação da Mata Atlântica. Né? É uma forma de você fazer as infiltrações, de você parar o processo de degradação. Hoje a gente vê em áreas, né, de proteção que elas têm lá um processo erosivo forte, então não cabe, a gente precisa agir, parar pelo menos como está, para evitar que piore. Né? Então,
e assim permitia a infiltração da água nesses pontos, né? Existem muitos pontos ao longo do Guapiaçu, do Macacu, inclusive do Caceiribu, que podem ser atendidos. Por isso, não há uma solução única para a região. Ela vai das serras até a entrega no consumidor como soluções para resolver a questão da água. Políticas de educação, para consumir menos água, tudo isso é muito importante. Exatamente, também nesse sentido, inclusive o comitê vem apoiando o PSA, mas a gente precisa, o plano de pagamento por serviços ambientais, mas a gente precisa de muito mais recursos para que efetivamente possamos atender uma área grande. O Aloir deu um exemplo muito claro lá do agricultor de mandioca, a questão de ter, ele tendo lá uma área verde, ele podendo ser remunerado, é bastante interessante. Também precisa de apoio para o plano de manejo, né, dessas unidades de conservações municipais, pois aí acreditamos que podemos avançar em alguns pontos. Há uma proposta também, há uma mobilização do leste muito forte, né? O leste e o oeste envolve muitos municípios, o leste especialmente, e o mais interessante é que a articulação aqui é muito intensa, especialmente o município de Tanguá conseguiu, o integrante do município de Tanguá conseguiu fazer essa mobilização de uma forma muito interessante, a preocupação dos técnicos dessas secretarias também. Então, e a gente está conseguindo um retorno efetivo dessa participação. Então, é preciso, desejo desse segmento que haja um compartilhamento da outorga de água subterrânea e também da demarcação de faixas marginais de proteção frente a essa alta demanda e a celeridade, né, na tomada dessas decisões. É preciso também fortalecer o Emater, ele já faz um programa maravilhoso, mas projetos como vocês estão realizando, eu digo o CEA, é muito interessante que possa ser multiplicado e acelerado na região. Lógico, isso é um projeto de 20 anos, né? Você não faz um projeto desse de uma hora para outra. E a grande preocupação que ocorreu quando do Guapiaçu houve essa falta de informação, houve falta de ouvir a comunidade, um deslocamento de uma comunidade agrícola assentada numa região difícil, poderia ser levado para uma outra região agrícola muito mais produtiva, em que pudesse garantir também o crescimento dessa comunidade, dessas pessoas que são afetadas por algum evento, alguma infraestrutura, né? O que acontece é que a região abastecida desconhece até sequer essa questão, esse afetamento que acontece nessas regiões para abastecer, por exemplo, a região metropolitana de Niterói e São Gonçalo. A gente prega também que é preciso que seja educado aquela sociedade de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, da onde vem a sua água e o que está causando isso. Então, e perceber esse momento de estiagem, não só quando dali falta água, né? Incentivo para plantas industriais, até por essa diversificação, mas é um incentivo no sentido de fazer água de reuso e também, por que não falar em dessalinização, né? A dessalinização é um processo extremamente caro ainda, mais caro ainda não ter água, já ouvi isso e é verdade, mas é muito caro. Quando você fala em plantas industriais, o metro cúbico da água industrial é R$ 27,00, né? Diferente, mais barato, mais na segunda faixa, né? Mas 23 a 27 reais no metro cúbico, né? Isso é o suficiente para pagar uma dessalinização. Agora, quando você pensa em fazer uma dessalinização para abastecer a população carente, que paga R$3 no metro cúbico, essa conta não fecha, né? Por mais que, de repente, um município ou outro possa ter recurso, né? Mas pode ser momentâneo, isso a longo prazo
não faz sentido. Você não tem um sistema de salinização que você liga e desliga só nos momentos que precisa. Você ligou, tem que manter ele ligado, né? Então, já há estudos na região das águas de Niterói, antigo até, aí, pela inviabilidade nesse momento. Lógico que muitas tecnologias estão sendo pensadas, né? Mas temos que pensar também no alto custo da energia na utilização desse tipo de produto, né? Ainda mais que nós temos aí uma academia já acena para uma possível crise de energia nos próximos 10 anos. Então, temos que ficar atento a essa condição, porque também encarece na sua produção. Então, é isso, e de forma geral, eu fiz um breve relato dessas conversas, e a ideia do comitê é ouvir a todos. Nós não tiramos ainda uma carta, né? Nós já sabemos o que queremos e o que não queremos. Nós não queremos vestir um santo e despir o outro, né? Tirar água de um lugar e trazer problemas para eles. Não queremos fazer uma transposição que jogue uma água de qualidade inferior ou com riscos que possam afetar a própria APA Guapimirim ou o próprio rio. Mas queremos recuperar rios. Então, essa carta está sendo feita do que nós queremos, do que nós precisamos, uma água com preço justo, adequado para atendimento de toda a população, e que as populações sejam trabalhadas antes de afetar eles com um projeto dessa magnitude, seja qual deles forem escolhidos. Então é isso, é o recado do Comitê do Leste. Obrigado.